Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou um pouco nervosa, mas estou aqui porque o Senhor, né? O Senhor quis que eu estivesse aqui, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito tímida. Até para falar presente na escola, na hora da chamada, eu era tímida. Imagine para estar aqui em cima, né? Então, só de estar aqui já é um milagre. Mas eu vou contar um pouco, né, da minha história, do que o Senhor fez na minha vida, né? Porque com certeza foi Ele. Sem Ele eu não estaria aqui. Até hoje, às vezes, eu não acredito no que Ele fez, né? Que eu olhar para a pessoa que eu era e ver que eu consegui mudar, o tanto que eu consegui me dar forças, né, para cada dia, né, estar melhorando mais e mais, né, na presença dele. Para os irmãos entenderem, né, eu vou ter que contar um pouco, né, da minha infância e adiante. Eu tive um pai, né? Eu tenho um pai, né? Que o sonho dele sempre foi ser empresário, né? E por isso meu pai ele era muito ausente na minha infância. E sempre que, tipo, as poucas vezes que ele tinha tempo, né? Ele era muito, né? Como é que eu posso dizer? Agressivo em palavras, brigava muito, né? Com a minha mãe, comigo em casa. E falava às vezes coisas que, né, me feria, e eu fui crescendo, né, me sentindo assim, muito não querida, né, por ele. E eu até cheguei a pensar que eu era adotada. Uma vez ele saiu com a minha mãe e eu fiquei vasculhando, procurando documento para ver, não é possível, por que meu pai me trata assim? Eu devo ser adotada para ele me tratar tão mal assim. Eu devia ter por volta de uns 10 anos. E aí, né, foi vindo uma depressão aos poucos, né, sem eu perceber, uma vontade, né, de morrer, mas sem coragem, né, de tirar minha vida. E eu conheci aqui, né, essa igreja aqui em 2011. Minha mãe, né, trabalhando na lotérica, entregaram o CD para ela. E aí a gente vinha aqui mais poucas vezes, né? Até por conta da passagem, tudo mais. Aí a gente vinha e também porque meu pai também tinha uma igreja, né? Ele também é pastor e não dava pra gente vir em todos os cultos. E aqui com 13 anos, em 2014, eu me batizei nessa igreja. Mas me batizei assim, mais por pressão mesmo do meu pai, né? Querer que eu me batizasse, mas eu não estava realmente arrependida dos meus pecados de coração, né? Mas ainda assim me batizei. Como o irmão Binho tinha pregado, né? Eu era ouvinte, eu não era praticante. Eu só me batizei mesmo. E nesse mesmo ano, eu me batizei em abril. E nesse mesmo ano eu comecei a namorar um rapaz, né, no meio do ano, com 13 anos de idade, né, comecei a namorar ali, né, escondida, né, dos meus pais, até mesmo porque eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, então eu quis suprir essa carência no relacionamento, porque eu não tinha muitos amigos, nunca fui ter muitos amigos, e na minha casa eu também não recebia, assim, muita atenção. E desobedecendo meus pais, né, eu comecei a namorar esse menino escondido. E como eu namorava escondido, eu tinha que matar a aula para ver ele, né? Era a única forma de ver ele. Eu fui reprovada 2 anos seguidos na escola, porque eu tinha nota, né, para passar, só que eu faltei muitas vezes e fui reprovada, né? E eu fiz daquele relacionamento, né, a minha religião, verdadeiramente. Eu depositei toda a minha felicidade e confiança no homem, não no Senhor. E essa foi minha ruína, né? Foi o meu fracasso.
E depois de muita insistência, com 14 anos, né, meu pai deixou, né, finalmente eu namorar em casa. Até porque a família também estava apoiando e tudo mais. E foi passando o tempo, né? Teve minha festa de 15 anos, ele foi o príncipe, aquilo tudo, né? E o tempo foi passando, né? E eu achava, né, que eu ia ser super feliz, só que não era. Eu não entendia por que eu sempre ficava triste. Se eu tinha tudo, sabe? Eu não tinha motivo para estar triste. Por que eu estou triste? Por que eu não tenho paz comigo mesmo? Fico sempre me perturbando a mim mesma. É um excesso de vaidade, eu nunca estava satisfeita com nada. Sempre colocando defeito onde não tinha. Eu era magra, me achando gorda. Nunca estava satisfeita. Era sempre me achando feia, uma insegurança. E eu comecei, né, a entrar numa depressão muito profunda. Comecei a me cortar, né, me automutilar. E as coisas só foram piorando. E com 17 anos eu tive uma briga com meu pai, só que por um motivo banal, eu não tinha feito nada. Mas como sempre, né, por estresse do trabalho, ele descontava a raiva dele em mim. E depois de muitos anos passando por essas injustiças, né, eu não aguentei, eu tive uma crise de raiva muito forte. E eu comecei a me dar falta de ar na rua. E eu comecei a me debater no chão, me ralei toda, ralei meu cotovelo, me ralei todinha e comecei a gritar e a chorar desesperada. E eu estava perto de uma igreja e meu pai foi pedir ajuda para um pastor, né, para o pastor dessa igreja. E aí o pastor me colocou dentro do carro dele e me levou, né, para o PAN. Aí chegou lá, me deram uma injeção de diazepam, né, e dali, né, nunca mais eu fui a mesma. Dali eu comecei a ir para o psicólogo e psiquiatra, comecei a tomar remédios fortíssimos e não parei mais, né? Dali foi sempre assim. E eu descobri que eu estava com anemia também e várias coisas. Mas ainda assim, né, eu pelo menos tinha alguém que gostasse de mim, né? Que eu achava que gostava, né? Um relacionamento. E essa pessoa me deu um anel, né? De noivado, falou que queria noivar comigo e tudo mais, né? Depois de tantos anos também, né, junto. E estava tudo indo bem. Até que eu descobri, né? Eu tive uma decepção muito grande com essa pessoa. Dessa pessoa, né? Com alguém da minha família, né? Eu vi no celular dele uma foto de uma prima minha, né? Uma foto íntima. E essa prima eu considerava assim muito minha amiga, né? E aí, pra mim, eu fiquei muito mal, né? E ele tentando me manipular, não é isso. Mas também não deixava eu ver o celular para ver o resto das conversas. Tomou o celular da minha mão e dali eu vi, né, meu mundo acabando, né? Porque eu não tinha mais nada a não ser aquele relacionamento. Porque eu fiz daquele relacionamento tudo. E foi aí, né, que eu tentei o suicídio. Em fevereiro de 2020, eu tomei 17 comprimidos de Rivotril, Clonazepam. E aí eu acordei, né, naquele leito. Era época de Covid, né, o pico da Covid. Não deixaram meus pais me ver, eu fiquei cheia de gente, com um monte de gente entubada do meu lado. E fiquei ali e só fui liberada à noite, né? Eles colocaram a sonda para fazer lavagem e tudo mais. E isso foi dia 9 de fevereiro. E no final, né, de fevereiro, ali perto do carnaval, esse menino, né, esse rapaz que eu namorava, a gente teve uma reconciliação, né? Ele falou que ia mudar e tudo mais,
E eu também, né, era muitos anos de relacionamento, né, quase 6 anos de relacionamento, eu não queria jogar no lixo, meu primeiro namorado e tudo mais, já conhecia a pessoa, para conhecer outra também, aí eu quis, né, ir adiante. E aí teve uma reunião lá na casa, né, da mãe dele, dos meus pais, com os pais dele, mais nós dois, para falar, né, do nosso casamento, né, que a gente estava há muito tempo namorando, já estava na hora de casar e tudo mais, ele já tinha casa, já estava tudo certo. E ele concordou, né? Só que umas 2 semanas depois, ou menos, uma semana depois, né, ele me chamou para conversar e não queria mais de jeito nenhum. Eu queria entender por quê, né? Não era nem muita questão de ficar pegada, né, no relacionamento. Eu queria entender por quê, o que eu fiz, né? Eu te perdoei pelo que você fez, você quer terminar comigo? Mas ele não quis de jeito nenhum, né? E foi lá falar com meu pai. Aí, quando foi falar com meu pai ficou revoltado, né? Depois de tanto tempo junto, ele queria porque queria namorar comigo, e quando meu pai deixou, ele não quis mais. Estava tudo certo pro casamento, a gente já estava planejando as coisas. E enquanto ele discutia com meu pai, eu vi assim, pela primeira vez, né? Eu vi que eu realmente ia perder aquele relacionamento de verdade. E aí eu fui, né? Saí dali de fininho sem eles ver e fui me distanciando. E eu ia me jogar, né, do viaduto que tinha ali perto de casa. E meu pai se ligou, né, que eu ia fazer uma besteira. Aí meu pai rapidamente entrou no carro com a minha mãe, que minha mãe estava do lado de fora com ele também, conversando. Aí meu pai entrou no carro e foi atrás de mim. Só que eu estava correndo muito rápido, com toda a minha força. E estava tudo engarrafado, não dava para o meu pai me acompanhar. Meu pai parou o carro no meio da pista e saiu correndo atrás de mim. Eu nunca vi ele correndo tão rápido. E ele, quando eu estava assim, perto do viaduto já, né, chegando, menos de 1 metro, assim, bem pertinho, o meu pai me puxou pela camisa, até rasgou minha blusa. E dali, né, foi passando. Aí umas 2 semanas depois, eu tinha o costume de todo dia entrar nas redes sociais dele. Aí eu vi que ele estava já com outra pessoa, né? 2 semanas depois. E ali eu vi o motivo, né, do porquê. E ali eu comecei, né, a viver dopada, viver mesmo, todo dia, você não me via sóbria nunca. Eu estava sempre muito dopada, ou quando eu tinha mais remédio, eu comprava bebida para beber, só dormia à base de remédio. E às vezes nem o remédio funcionava. Eu ia dormir umas 8 horas da manhã, às vezes, passava a madrugada toda chorando, me perguntando a Deus por que isso aconteceu comigo. E foi uma grande decepção na minha vida. E foi aí que eu comecei a me revoltar por tudo. E aí eu comecei a sair todo dia para bar, para baile de favela, resenha. O que me chamasse eu estava indo. Eu estava revoltada. Assim, minha vida para mim tinha acabado. Né? E aí eu conheci, né, as drogas, cigarro, maconha. Me envolvi com várias pessoas mesmo erradas. E assim eu fui vivendo, né, achando que era vida. Só que quando eu chegava em casa que eu via, né, o vazio, a tristeza tão grande que nada daquilo que eu fazia adiantava. Nada. E Dia dos Namorados, né, chegou, passou né, alguns meses e dia 16 de junho, né, tinha passado o Dia dos Namorados, eu tinha aquele hábito de entrar, né, nas redes sociais e eu vi uma foto dele com ela e ele fazendo uma declaração, né,
E eu vi que ele estava feliz e aquilo mexeu comigo, porque eu não estava feliz, eu não fiz nada de errado. Por que ele está feliz se ele fez a coisa ruim para mim? Por que Deus deixa essas pessoas estar felizes? E aquilo me revoltou, né? E foi aí que eu tentei contra a minha vida pela terceira vez. Eu tomei 60 comprimidos, sendo 30 olanzapina, um remédio muito forte que eu tomava na época. E eu tinha pedido dinheiro emprestado a um tio para comprar, só que ele não sabia o que eu ia fazer. Aí eu decidi ir para o estacionamento de um mercado e tomar lá, porque ninguém ia me ver, né? Ninguém dos meus parentes. Só que quando eu tomei esses comprimidos, eu realmente vi a morte. Eu comecei a sentir uma falta de ar enorme e eu vi realmente que ia morrer. Meu coração estava acelerado demais e eu me arrependi, porque eu vi que era ruim, eu não queria realmente morrer. Mas não tinha jeito, né? Eu já tinha tomado, ainda tentei vomitar, né? Mas não consegui. E eu acordei com uma moça com meu celular na mão, né? Chamando alguém, dando tapa na minha cara, jogando água. E aí, quando eu fui ver, eu já estava nas costas do meu pai, saindo do mercado, tinha um monte de gente me cercando. E eu apaguei de novo. Aí eu acordei no hospital, né? Tinha chegado no hospital e eles ficavam com raiva, né? Ficaram com raiva porque tanta gente ali precisando, né, de atendimento e eu ali porque eu mesma arrumei. E os médicos começaram a me tratar mal, me deixava lá, né, mijada, de fralda, né? Porque eu não conseguia nem mexer o dedo, eu não conseguia nem falar nada, não conseguia fazer nada, só ficar parada. E eles me tratando ali muito mal, e meus pais não podiam me ver também. E eu só na minha mente, né, Deus sabe, só na minha mente eu ficava ali falando com Deus, falando que eu não ia mais fazer mais aquilo, que eu não ia mais tentar contra a minha vida, que eu estava cansada daquilo, que eu já entendi que Ele não queria que eu morresse. E aí no dia seguinte, né, no final da tarde, que eles me deram alta e o médico lá queria até me internar, né, no manicômio, mas minha mãe e meu pai quis. Aí eu finalmente, né, aceitei o término, mas eu ainda guardei muito ódio, né, muito rancor, eu tinha sede de vingança. E eu até me envolvi com uma pessoa, né, que nem foi propositalmente, mas eu descobri que ele tinha uma arma, né, dentro do guarda-roupa, embaixo das roupas. Ele tinha comprado para se alguém tentasse, né, alguma coisa com a filha dele, diz ele. E eu pensei em pegar aquela arma e acabar com a vida, né, dessa pessoa, mas eu pensei bem, né, porque além da mãe dele ser uma pessoa muito boa, eu não queria dar esse desgosto para os meus pais, né. Aí eu parei de tentar contra a minha vida também e fui vivendo. Em fevereiro, né, de 2021, que eu comecei a minha caminhada, né. Finalmente eu quis levar a sério, né, a palavra de Deus, porque eu conhecia desde nova, né, sempre indo para a igreja, mas de praticar mesmo, né, de viver. Aí eu conheci também Bruno e a Vivian e eles me ajudaram muito. Nessa mesma época, né, eu conheci o David e ele começou a caminhar, né, comigo aqui. Depois a gente começou a caminhar junto e às vezes eu estava desanimada e ele me animava, sendo que ele era católico, né, no começo nem queria vir e depois ele estava me animando a vir. Então ele foi uma pessoa assim, muito importante para mim, para me ajudar na minha caminhada. E a gente foi se ajudando, né? Foi mudando aos poucos descobrindo o costume, né, que era errado, lendo, vindo aqui. E aos poucos, né, Deus foi trabalhando.
confesso aos irmãos que o ódio, né, foi uma coisa que eu me libertei há pouco tempo. Faz alguns meses, né, que eu me libertei, em 5 meses, eu me libertei desse rancor, né? Porque na época eu achava impossível, eu vou morrer odiando esse homem, eu achava isso. E quando eu finalmente me dei conta que eu não sentia mais, meu Deus, eu não acredito nisso, que paz, que leveza. Quando a gente, né, entende que o inimigo usa as pessoas, isso sai um peso tão grande de dentro da gente, a gente começa a ver as coisas diferentes, né? A gente não vê mais com os olhos, né, carnais, a gente vê com os olhos espirituais a situação, né, as coisas. E hoje eu estou muito bem, hoje eu não preciso de remédio, eu não preciso de nada, só de Jesus, graças a Deus. Eu sei que isso não foi somente meu casamento, não foi somente minha filha, porque isso é muito bom também, mas eu sei que não foi porque no começo do meu outro relacionamento também era uma maravilha, eu não tinha paz também, eu não tinha alegria também. Então eu sei que boa parte disso é o Senhor, com certeza. E eu estou muito feliz, assim, não tenho palavras, né? Não tenho palavras para agradecer o Senhor por tudo isso ter ido embora da minha vida, todos esses sentimentos ruins, a falta de autoestima, o excesso de vaidade, sempre tem que estar montada, com os cílios grandes, com as unhas grandes, sempre estar com a melhor roupa. Eu não tenho mais isso, graças a Deus. Eu gosto de me arrumar, mas não é como antes, não é aquela doença de ter que ir na padaria, ter que me arrumar toda. Não tenho mais isso, graças a Deus. Amém. E, né, é isso. Graças a Deus, hoje em dia, eu estou muito feliz. Eu tenho minhas lutas, tenho minhas adversidades, mas eu tenho força para seguir em frente. Eu não fico abatida assim por qualquer coisa. E eu sei sair das situações. Antes eu não sabia, eu não tinha estratégia, eu não tinha chão. Minha estratégia era beber, era me dopar, me cortar. Hoje em dia não, hoje em dia é Jesus. Às vezes eu faço a oração e eu já melhoro, né? É incrível isso, gente. É incrível. É isso que eu tenho para falar para os irmãos. Louvado seja Jesus. Só quem viu a Natália, quem acompanhou sabe a luta que foi, né? As irmãs de oração ali, os jovens da igreja, pegava, abraçava, não desistia, clamava por ela, chamava ela na oração, as irmãs de oração sempre estendendo as mãos, indo lá, orando por ela. Foi um preço alto a ser pago, legiões e legiões e legiões de espírito maligno, lutando para guerrear contra a vida dela, e a mãe dela ali orando, buscando, pagando um preço, né? O pai também, né, reconheceu que cometeu muitos erros, e ali viu que estava perdendo a sua filha, pediu socorro, falou: pastor, me ajuda, eu já não sei mais o que fazer, eu estou vendo eu perder a minha filha. Eu falei: não vai perder, vamos orar, vamos se posicionar. Então o amor da igreja, né, receber o jovem, dar atenção, orar, pagar um preço, porque aos olhos humanos era impossível. Ela toda cortada, o braço toda cortada, depressiva, triste, vivia chorando, né? Algumas vezes me ligava, né? Pastor, eu estou assim, assado, e ali a gente dando atenção. E hoje, né, ver a Natália desse jeito, a gente orando: Senhor opera a tua graça, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Eu sou pai, eu tenho uma filha, né? Então eu vi a situação dela, que navegava dentro do meu peito, e aí a gente orando, buscando. Natália foi melhorando, e quando Natália entrou aqui dentro com Sansão, que depois o Senhor mudou o nome dele para Davi, mas o cabelo continua sendo de Sansão,
né? Ela me contou a história que havia conhecido ele do mundo. Mas quando aquele menino entrou aqui, que eu vi ele pela primeira vez, eu sabia que tinha algo diferente na vida dele, na vida do David. E toda a igreja o abraçou, né? Eu creio que o que mais fez ele se inclinar para o Senhor foi o amor que ele recebeu aqui na igreja. E aí aquele amor, aquele carinho, ele não queria vir, né, com ela, mas acompanhou. E depois era ele que queria vir. E ele foi vindo, ele foi arrastando ela, ele foi trazendo ela, e foi trazendo, e se converteu também de corpo, alma e espírito. E foram caminhando, e foram caminhando, e foram caminhando. Hoje ele até toca instrumento aqui conosco. Se casaram. E como se não bastasse, Deus deu uma casa. Tem feito quem manda orar, quem manda se converter, tá vendo? Ganhou marido, oh, menino lindo. Ganhou uma filha linda, linda, linda demais. Deus providenciou uma casa. E agora como é que vem para a igreja com uma criança pequena, não é isso? Moram longe. Papai falou, peraí, foi ter um carro? Então, irmãos, eu não desisti de uma vida. Quando você não desiste de uma vida, quando você não desiste de você, quando você não desiste da caminhada, Deus opera. O problema é que a gente vai afundando a nossa vida, e muitas das vezes a gente quer que o Senhor a erga da noite para o dia. E não é assim que funciona, tem todo um processo. E aqui é a prova viva que Deus pode mudar a tua vida, que Deus pode mudar a tua história. Ela tentou contra a vida várias vezes. A irmã Carla que está ali, olha, o trabalho que essas irmãs teve, mas faria tudo de novo, e orando, e buscando, e atendendo de madrugada, chegaram lá na casa dela, não foi? E foram lá orar, e um preço sendo pago, e hoje está aqui a Natália transformada para a glória do Eterno, uma serva do Senhor, uma filhinha linda. Vem cá, minha amada, apresentar você. Vem cá, Sansão. Você vai entender já já por que Sansão. E eles que não será mais Sansão, é David. Davi, igreja, David. Olha aí que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem a chave do carro, celular. Ah, tua bolsa está aqui, ó. E a bolsa da neném, está tudo aqui. Né? Então, olha que coisa linda que Deus deu. Louvado seja o nome do Senhor. Quer falar alguma coisa, meu amado? Não? Nada? Só agradecer sempre a Deus. É isso mesmo. Hoje eu estou meio tímido também, então não sabe muita palavra. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Como a gente cantou aqui, como o grupo de louvor cantou, Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Eu nunca imaginei estar aqui hoje e não estar, né? Ouvindo principalmente minha esposa contando o testemunho dela. Mas Deus sempre sabe todas as coisas, sabe? Sempre cada passo que a gente dá, entrega nas mãos dele, ele sempre sabe. E é isso, já até falar um pouquinho. Então, irmãos, enche a gente de alegria. Esse é o Deus da Bíblia, que é o mesmo ontem, hoje, ele continuará sendo eternamente. O Senhor não mudou, quem mudou foi a igreja. A igreja busca pouco, a igreja ora pouco, a igreja não acredita mais no sobrenatural. A igreja se rende a todo e qualquer problema, por menor que ele seja. Murmura todo qualquer problema, por menor que ele seja. Mas quando você se entrega a um problema e murmura do mesmo, você está diminuindo o teu Deus. E o teu Deus, ele é denominado como Deus do impossível. Deus abençoe muito. Vamos ficar de pé? Estende a mão. Vamos aqui agradecer a Deus pela vida dessa família. Deus maravilhoso demais. Senhor, bendito seja o teu nome. Agradecido seja o teu nome, porque Satanás não logrou êxito com essa vida, Senhor. Pai querido, bendito seja o teu nome pela vida da Natália, pela vida do David, pela vida, Senhor amado, da sua filha. Essa família constituída no Senhor, meu Pai, para a glória do seu maravilhoso nome. Bendito seja o teu nome, porque a mente e o coração da tua filha foi limpo, meu Pai, e que ela hoje, meu Pai, sim, é liberta de corpo, alma e espírito, lavada e remida com o teu sangue, Senhor. Pai querido, quebrando toda a timidez dela, meu Pai, e trazendo, Pai querido, para todos aquilo que o Senhor operou na vida dela, mostrando para aquele que entrou aqui cabisbaixo, que entrou aqui desacreditado, que entrou aqui, meu Pai, achando que tinha problema, e quando olhou para esta vida, quando olhou para esse testemunho, se encheu de fé, na certeza, meu Pai, que o Senhor também
há de fazer, na verdade já está fazendo, meu Pai amado, nessa vida. A Deus, que esse testemunho alcance muita gente, meu Pai, que esse testemunho alcance muitos jovens, Senhor amado, que o teu nome permaneça sendo glorificado na vida do David e Natália. E Pai querido, aqui, Senhor, da sua pequena, nós como igreja dizemos a esta família: sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe muito, tá bom? Aplaudir Jesus. Deus abençoe muito. Glória a Deus. A importância de você abraçar o seu filho, pode ser para a igreja, de você dizer que o ama, você entender que Eclesiastes 3, que tudo há um tempo e um propósito, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de falar, tempo da esposa, tempo do marido, tempo dos filhos. Falei, filho, meu bebê amanhã faz 16 anos, para a glória do Eterno. É uma vitória ter os nossos filhos na presença do Senhor. Eu vou confessar uma coisa para a igreja: todos os cultos deveriam ser cultos bem cheios, porque é para Cristo. Mas se tem um culto que era para entupir, faltar lugar, é o culto que os jovens dão para Deus. Porque os pais reclamam muitas das vezes: meu filho não quer vir, ora pelo meu filho. Aí quando os filhos se propõem, esses jovens, eles se reuniram ontem, 9 horas da manhã, até quase 10 horas da noite, buscando por este culto. Buscando por este culto. Eles têm oportunidade aqui na igreja, sabe por quê? Porque o mundo está dando oportunidade lá fora para levá-los para o abismo. E a igreja dá oportunidade aqui para que eles cresçam espiritualmente na fé. Então era para a igreja em massa, tá? Pois eu sei que caiu um dilúvio, eu sei que a quantidade de pessoas que está aqui é um grande milagre ter chegado aqui. Mas eu venho acompanhando os cultos, eu subo aqui, eu vejo. E eu vejo que nos cultos que os jovens prestam a Deus, sempre língua. Era para a igreja se encher de alegria e ver o que o Senhor está fazendo na vida dos nossos jovens. Jovens que os pais, alguns chegaram para mim e falaram assim: meu filho que não abria a boca, eu vejo meu filho lá em cima. Eu vejo minha filha lá em cima. Eu vejo meu filho orando, eu vejo minha filha orando. Meu Deus, isso é tremendo demais. Então a igreja tem que entender o que o Senhor está fazendo aqui na vida dos nossos jovens, tendo visto que os jovens estão perdidos aí fora. Olha como Satanás quase tragou a vida da Natália. Satanás quase tragou a vida da Natália por um momento em que o pai não soube agir da maneira correta. Quando nós ouvimos um testemunho desse, nós temos que nos avaliar como pais e saber se estamos de fato tratando nossos filhos direito. Porque às vezes a gente paga as contas e bota a comida e acha que é o suficiente. Não, o filho quer a atenção do pai, quer a atenção da mãe, quer o carinho, quer o abraço, quer o beijo, quer o te amo. Pais que muitas das vezes cobram e não vê as coisas boas que os filhos fazem, não acompanham a escola. Quando o Senhor começou a dar hinos para a minha filha, ela não teria gravado nenhum deles. Mas quando ela louvava o hino lá no quarto, eu lá de fora, podia muitas das vezes estar dando um atendimento, fazendo um trabalho. Quando ela saía do quarto, eu falei: minha filha, que louvor lindo é esse que você louvou? Eu estava prestando atenção. Ela: pai, foi o Senhor que me deu esse louvor. Eu falei: você anotou? Não, pai, não anotei. Você gravou? Não, pai, não gravei. E agora, você lembra? Não, pai, eu não lembro. Então quando ela começou a louvar, eu peguei e gravei. Está aqui, minha filha, o louvor que Deus te deu. É prestar atenção. Minha filha, como é que está na escola? Minha filha, como é que está o seu coração? Ela tem 16 anos, vai fazer. Eu já perguntei para ela: minha filha, vem cá, como é que está o seu coração? Teu melhor amigo é o seu pai, seja sincera comigo. Fala quem é, me dá o endereço, papai já tirou o porte de arma, fala que eu vou resolver. Não tirei porte de arma, não. Eu peguei do meu irmão emprestado. Estou brincando, mas eu falei com ela: conversa com teu pai. Deixa o teu pai orar com você, deixa o teu pai ser teu amigo. O teu pai não vai brincar, não vai brigar com você. Porque nessa idade, a vida nos traz umas ciladas. E de repente o diabo pode estar armando uma para o teu coração. E o teu pai vai orar junto com você. Porque se não for da parte de Deus, vai cair por terra. Mas se for, o Senhor vai amadurecer. Mas fala com seu pai.
É assim que tem que ser, irmãos. O carinho, a atenção. Eu sou pastor, a minha vida, ela é muito dedicada à obra do Senhor, mas eu não abro mão do meu momento de ser pai. Eu recebi um convite na segunda-feira. Você viu lá que eu botei um anúncio, não vai ter live? Você sabe o que eu fui fazer? Eu recebi um convite de um amigo meu. Um amigo meu falou: vou dar um passeio com a família, alugar uma lancha. Olha só onde que eu ia alugar uma lancha, eu não tenho dinheiro para isso. Quer vir? Minha filha olhou para mim, o olho brilhou. Ela falou: ai pai, não. Ela olhou para mim e falei: nós vamos. E eu fui ser pai. Eu fui pai. Eu fui dar atenção à minha filha. Mas muitas das vezes, para dar atenção, só precisa passear. Às vezes não tem recurso para isso. Você ora para Deus usar alguém te chamar. Às vezes você não tem recurso para isso, mas é um abraço. É sentar junto. Pegar um violão, adorar junto. Brincar. Correr. Sim, está calor. Pega um balde d'água, chega distraído, joga na tua filha. Te peguei. Deixa ela jogar com você também. No seu filho. Para que ele tenha a tua atenção. Porque foi a carência, a ausência dos pais, do pai, que fez acontecer tudo isso na vida da Natália. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ela foi resgatada para a glória de Cristo nosso Senhor. Amém, irmãos? Você pode aplaudir mais uma vez Jesus? E não menos importante, um grande exemplo para os jovens, porque a palavra fala que tudo é um tempo e um propósito, e muitas das vezes o jovem ele quer antecipar esse tempo. Como ela antecipou e trouxe muitas dores para a vida dela, mas o Senhor usou de graça, de misericórdia, ela está de pé. Mas quantos não tiveram a oportunidade da Natália? É uma ânsia de namorar, de ter alguém, né, de querer as coisas logo para ontem. E não pode ser assim, dessa maneira. Quantos filhos oprimem os seus pais? Mas oprimem também porque o pai e a mãe é bobo. Eu gosto de dar uma coisa boa para minha filha. Você gosta de dar para seus filhos? Quem gosta, diga amém. Eu gosto. Só que quando não dá para dar, ele tem que saber que não dá. Olha, não dá, não pode, não tem condições, acabou. E o filho tem que entender. Porque quando você tem condições, você dá. Quando você tem condições, você não mede esforços. Mas tem aquele filho que só quer comer carne cara, só quer ir em lugar caro, só quer roupa cara, só quer tudo caro, e os pais vão se endividando e vão dando. Quando não tem, o filho oprime o pai. Ah, o senhor não vai me dar? Não, eu vou pegar fora, eu vou roubar. Ah, meu Deus do céu, se eu não comprar, meu filho vai roubar e vai lá e compra e dá. Por de fato, o dia que não tiver, ele vai roubar, porque ele acostumou com isso. Então, o pai tem que ser amigo dos filhos, os filhos têm que ser amigo do pai. Poxa, filho, eu queria muito te dar isso, filho, mas eu não tenho condições de te dar agora. Mas olha, um dia, papai te der condição, mamãe te der, eu vou fazer um esforço, eu vou te dar. E o filho tem que compreender. Nem os filhos têm que oprimir os pais, nem os pais têm que oprimir os filhos. Então, muitos jovens, como a Natália, estão aí se cortando, estão em depressão, tentando contra a sua própria vida. 90% dos casos é relacionamento. Agora você entende, 13 anos de idade namorar, 12 anos de idade namorar. Perguntaram para mim assim: pastor, qual é a idade que um jovem tem que namorar? Eu falei: menino ou menina? Menino, quando ele tiver condição de bancar o lanche da namorada, bancar a saída dela, o ônibus, né, o presente, sem que ele tenha que pedir do pai. Sem que ele tenha que pedir do pai. Vai namorar: pai, me dá dinheiro. Pai, eu vou para o cinema, me dá dinheiro. Pai, eu vou pegar uma, me dá dinheiro. Pai, eu vou pegar uma, me dá dinheiro. Ué, não tem condição de namorar, tem? Não tem condição. Então, quando eu tiver condição de se manter, responsabilidade para isso, não é isso? Está na idade, até porque você não vê namoro da Bíblia. Você vê Deus mostrando a esposa, mostrando o esposo e se casando. E essa postura que temos que adotar. Amém, irmãos? Tá? Claro, tem o namoro, se conhecer, mas num tempo correto, um tempo aceitável, um tempo de maturidade, para que não cometa erro. Porque coração de jovem, nós somos jovens. O primeiro que aparecer é o príncipe encantado, é o amor da minha vida, só tem aquele. Não que tem que namorar um ou outro, mas eu estou falando como que o coração do jovem se entrega. E se não for aquele que Deus preparou, se não for aquele que está no Salmo 139, que o Senhor escreveu no livro, vai sofrer, vai trazer dor. Amém? Então a gente tem que aprender com os erros. Há erros
que homens cometeram na Bíblia, que está escrito ali para nós tirarmos como exemplo. Exemplo de um testemunho desse, né? Exemplo que me faz como pai, rever os meus conceitos como pai, porque de repente eu acho que sou um bom pai, de repente eu acho que eu estou dando atenção suficiente e não estou dando. Pelo menos quando eu ouço um testemunho desse, é assim que eu penso, eu vou me avaliar. E você como pai pensa dessa maneira? Sim, porque a gente não quer que nossos filhos vá para esse lado. Amém, irmãos? Então, jovens, espera no Senhor, espera o tempo, tá bom, minha filha? Papai quer muito que você se case. Espera 35, 40. Espera, minha filha. Passa rápido. Amém?